Algumas coisas eu vou repetir aqui para a gente fixar bem e para começar esse sistema renina-angiotensina, tá? Então, só para a gente lembrar da divisão, sempre córtex e medula da adrenal. O córtex representando 80% do parênquima dela, ele é bem maior, e a medula, que é um tecido, basicamente um tecido nervoso modificado, e que tem outras funções, tem a função de produzir as catecolaminas, tá? Que são moléculas muito mais imediatas na sua ação do que os hormônios sexuais, os glicocorticoides e os mineralocorticoides que a gente viu da região do córtex da adrenal. Aqui, então, só representando novamente aquele mesmo slide, a zona mais externa, é uma zona relativamente pequena do córtex adrenal, é a zona glomerulosa, representada aí pela produção dos mineralocorticoides. Dentre eles, o mais importante, a gente vai ver de novo a aldosterona. A zona fasciculada, os glicocorticoides, e a reticulada, os hormônios sexuais. Sendo que a fasciculada e a reticulada, as duas produzem tanto hormônios sexuais quanto os glicocorticoides, mas a zona fasciculada, maior quantidade de glicocorticoides, e a reticulada de hormônios sexuais, tá? Qual é a diferença dessas zonas? Elas têm as diferenças anatômicas, né? Como eu mostrei na aula passada, as distribuições das células em cordões e como elas se arranjam, o formato dessas células, né? O citoplasma dessas células, que cada uma tem, mas o mais importante é que cada célula aí dentro tem aquelas enzimas diferentes, e cada enzima vai desviar o equilíbrio dessa reação para formar um determinado hormônio. Então, nada mais, a grande diferença funcional é que cada zona desse córtex adrenal apresenta enzimas diferentes que vão fazer as conversões diferentes, tá? Aqui só relembrando um pouquinho por cima da vascularização, é um órgão extremamente irrigado, então sempre após o óbito, é uma glândula que faz uma autólise muito rápida, ela tem muita enzima, muita vascularização, e obviamente todo órgão endócrino, toda glândula, ela possui muita vascularização porque é um órgão de troca, né, de liberação de um conteúdo que é um sinalizador, tudo que é endócrino é sinalizador celular, então ele precisa ser liberado de forma rápida e ágil, né, para fazer suas funções dependendo de cada necessidade. Tá? Por exemplo, o cortisol ele começa a ser liberado e sintetizado e liberado em torno de 1 a 2 minutos. Então, é muito rápido. E vai ter seu pico de ação mais ou menos uns 15 minutos. Então, para a gente ter noção, tem que ter capilares muito fenestrados para conseguir fazer essa liberação rápida e uma ação eficiente nos diversos sistemas do organismo. Tá? Aqui tem o plexo arterial subcapsular, que é essa região abaixo da cápsula, que possui vários vasos que vão adentrar pelo córtex, zona glomerulosa, depois zona fasciculada e zona reticulada, e por fim vão cair ali na medula e cair numa veia que volta depois para o organismo, tá? Por várias ramificações que vão cair dentro da veia cava caudal e vão fazer a circulação adequada, tá? E aqui está escrito, desculpa, essa é uma nomenclatura humana, porque essa é uma foto do Junqueira Carneiro, que é o nosso atlas de histologia. Então, está escrito aqui plexo arterial subcapsular, mas está escrito veia suprarrenal. Na verdade, na veterinária, é veia adrenal, tá? Supra vem de cima, então a gente não usa muito essa nomenclatura, porque, na verdade, nossa adrenal está na frente, porque estamos trabalhando com quadrúpedes, né? Não estamos trabalhando com bípedes, como é o humano em si, tá? Então, lembrando só que o córtex adrenal, ele é responsável pela produção de hormônios que são derivados de gordura. Então, eles agem dentro das células, não em receptores de membrana, mas receptores intracelulares, porque, por ser gordura e ser lipossolúvel, ele atravessa
a membrana plasmática e consegue adentrar dentro do citoplasma, núcleo, e fazer a sua ação em receptores específicos, tá? A matéria-prima é o colesterol, então, como a gente conversou, o colesterol é importante sim, sem o colesterol a gente não tem formação de hormônios essenciais. E lembrar sempre que o córtex adrenal, as células não acumulam os grânulos com os hormônios, né? Existem muitas glândulas que acumulam em grânulos e, mediante estímulos, liberam. Nesse caso, a gente não tem isso. A gente tem, mediante um estímulo, lembra do ACTH, que é o principal estímulo para a glândula adrenal, principalmente o ACTH, né? Ele vai estimular a síntese e liberação imediata do cortisol, e não vai ficar acumulado ali na glândula, tá? Isso é uma particularidade funcional da glândula, tá? Então, a gente tem que lembrar que as 3 zonas, essas subdivisões, como eu já falei, vão produzir, sintetizar e liberar diferentes hormônios, com diferentes funções e com diferentes mecanismos regulatórios que a gente tem que ter na cabeça hoje, aqueles 2, sistema renina-angiotensina-aldosterona e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Tá? Só lembrando um pouquinho da questão da função do córtex, por ela ser bem complexa, né? Pensar na esteroidogênese, que a gente vai trabalhar sempre em cima disso, daqueles hormônios que vêm do colesterol. Então, a zona glomerulosa, por exemplo, vai produzir essa via, porque apresenta esse conjunto de enzimas, tá? Então, a partir da pregnenolona, que é um precursor da progesterona, vai formar a aldosterona, que é o principal aqui que a gente tem que se ater. Zona fasciculada vai formar o cortisol, que é o nosso principal. A cortisona é uma forma inativa dele, é uma derivação do cortisol, tá? E a zona reticulada vai formar principalmente os hormônios sexuais, tá? Isso não é tão regrinha, cada um faz um, mas no geral é o principal de cada um, tá? Testosterona e estradiol. Então, os 3 hormônios sexuais principais, testosterona, estradiol e a progesterona aqui, a gente sabe que são produzidos, então, pela adrenal também, não são só pelas gônadas, testículos e ovários, tá? Perfeito. Então, glomerulosa, aldosterona é o principal mineralocorticoide, cortisol, glicocorticoide, testosterona, estradiol são os andrógenos ou hormônios sexuais. Certo? Então, perdão. As principais funções de cada um. A gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho de cada um. Mineralocorticoides, equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base também. Glicocorticoides, metabolismo intermediário, então participa daquele ciclo de Krebs, daquelas várias funções que vão principalmente regular o metabolismo dos as 3 principais unidades energéticas que a gente tem, né? Carboidrato, lipídio e gordura, tá? Mentira. Coloquei aqui errado. Carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Com lipídio e gordura, na verdade, é semelhante, mesma coisa, tá? Carboidrato, proteína e gordura. A gente tem que lembrar, é bom sempre a gente lembrar de quais são as unidades de armazenamento, né? A proteína, a unidade funcional dela é o aminoácido, né? E eles são armazenados na forma de proteínas, que são as proteínas musculares, tá? O carboidrato são principalmente os monossacarídeos, disacarídeos, né? A glicose é um monossacarídeo muito importante para a gente, e ele é armazenado na forma de glicogênio, tá? Então, o armazenamento de carboidratos se faz na forma de glicogênio no fígado, que é um conjuntinho de aminoácidos que ficam armazenados lá para serem disponibilizados de forma muito eficiente, tá? Então, quando a gente está em jejum, quando um animal está em jejum, a principal e mais imediata forma de energia está armazenada ali na forma de glicogênio no fígado, que vai ser liberada para manter as funções, a glicemia em níveis aceitáveis, tá? Nunca vai reduzir a glicemia por conta disso, tá? Então, a gente consegue se manter em jejum mediante alguns
hormônios hiperglicemiantes, principalmente o glucagon, que é um hormônio importante do jejum, e vai manter os nossos níveis de carboidrato de glicose do sangue normais, tá? Isso graças à disponibilidade de um armazenamento hepático do glicogênio. E a gordura, o lipídio em si, ele a unidade funcional dele é o ácido graxo, tá? E ele é armazenado na forma de triglicerídeo, ou triacilglicerol, tanto faz, tá? Principalmente no tecido adiposo. Essa é a forma mais, evolutivamente mais eficiente de armazenamento de energia, porque em um pequeno espaço ele acumula muito mais energia do que um carboidrato e uma proteína, tá? Então é uma forma muito inteligente e uma reserva mais importante. Então ele é disponibilizado de uma forma mais secundária, tá? O carboidrato primeiro, depois ele. Tá? Então ele é um armazenamento ali evolutivamente mais inteligente para manter os níveis de energia adequados, tá? Além de outras funções, né? O tecido adiposo tem função de armazenamento de calor, estrutural, etc. Tá? Mas eu gosto sempre de falar, porque às vezes a gente esquece. A gente sabe que a gordura, ela é mantida na forma de triglicérides, de triacilglicerol dentro do tecido adiposo, mas a gente esquece que o carboidrato é armazenado na forma de glicogênio, tá? Que é uma forma muito inteligente de ser armazenado. Em relação aos hormônios sexuais, a gente tem funções que são metabólicas também, diversas, e reprodutivas também. Né? A gente sabe, por exemplo, que a testosterona é um hormônio extremamente anabólico, ou seja, ele deposita alguma coisa. Tudo que é anabólico acumula, catabólico catalisa, cliva, quebra, tá? Então, anabolismo da testosterona, por exemplo, para músculo, né? Então, a gente sabe que a musculatura do macho geralmente é muito mais desenvolvida que a da fêmea, isso se deve à testosterona, e, assim, não tenho tanta propriedade para falar, mas, por exemplo, ao meu ver, um cavalo, que a gente sabe que não é castrado, o garanhão, ele tem uma musculatura muito diferente do cavalo castrado, né? Então, isso se deve principalmente à função da testosterona. Perfeito. E as funções reprodutivas, obviamente, dos hormônios sexuais, né? Produção de folículos e etc., espermatozoides e tudo isso. E o que a gente falou, a influência dos glicocorticoides no metabolismo como um todo, o cortisol. São os efeitos multissistêmicos. Então, como a gente falou, a gente tem que lembrar sempre da questão do fígado, principalmente o aumento da síntese de glicogênio. Então, aumentar essa produção de glicose, tá? Como um efeito evolutivo excelente, tá? Para manter energia em situações de estresse, né? É considerado principalmente um hormônio do estresse. E quando a gente fala que o cortisol é um hormônio do estresse, ele não é um hormônio do estresse psicológico apenas, né? Ele é produzido, obviamente, por um estresse psicológico, mas principalmente por um estresse sistêmico, de doença, tá? Aumenta a síntese de glicose, que a gente chama de gliconeogênese, para a gente não assustar com esse nome de novo. É sempre lembrar que gliconeogênese é a produção nova de glicose. Ela é feita a partir de outros elementos, como aminoácido. Então, produção de glicose principalmente por músculo, tá? Então, isso o cortisol faz. Ele pega o aminoácido e transforma em glicose para ser utilizada como fonte de energia. Aumenta os estoques de glicose, glicogênio, e aumenta efeitos de produção de glicogênio por outros hormônios, como o glucagon, a epinefrina e o GH, e aumenta o acúmulo de triglicérides no fígado, tá? Lembrar dessas duas funções renais, são muito importantes a gente entender lá para frente também. Aumenta a taxa de filtração renal, tá? O glomérulo, ele é sobrecarregado, vamos dizer assim, com a maior filtração, maior produção, maior circulação de líquido ali, e, consequentemente, aumenta a quantidade de urina, tá? A quantidade de filtrado glomerular, que a gente chama. E ele reduz a resposta renal ao hormônio antidiurético, o ADH. Então, quando ele inibe essa ação do ADH,
ele acaba não retendo mais muita urina, porque a função do ADH é segurar a urina no organismo, tá? É uma das funções de manter a volemia também. Então, o glicocorticoide, o excesso dele faz aumentar a quantidade de xixi, de urina, de um animal por conta desses dois mecanismos, aumento da taxa de filtração do rim e redução da resposta do hormônio antidiurético. Tem um efeito no sistema hematopoético, então ele tem um efeito anti-inflamatório pela inibição das enzimas que produzem inflamação, inibe a função dos neutrófilos, ele aumenta a quantidade de neutrófilos muitas vezes, mas inibe a função dos neutrófilos, e ele tem um efeito imunossupressor, tá? Porque em quantidades elevadas, ele modula essa resposta imune com efeito imunossupressor. Então, é um mecanismo fisiológico adequado de regulação desse sistema imune, ele não pode ser muito ativado, como não pode ser pouco ativado, e em excesso de glicocorticoides, a gente pode pensar que o efeito de imunossupressão vai ser exacerbado, e aí a gente vai ter consequências como predisposição a infecções, tá? O aumento da excreção de cálcio do organismo e do consumo de cálcio do osso pela ativação de células ósseas chamadas osteoclastos, tá? Que é a quebra da hidroxiapatita lá do osso para a produção de cálcio, liberação de cálcio no sangue. Lá no fim dessa aula, eu vou mostrar para vocês algumas aplicabilidades práticas disso, tá? De alguns casos, para a gente ter noção aí do quão importante é a função do glicocorticoide, do mineralocorticoide. A redução da síntese do colágeno e da ação dos fibroblastos, então você tem atrofia da pele, em excesso do glicocorticoide, e tem diminuição da cicatrização. E tecido adiposo, sempre, ele aumenta essa enzima chamada lipase hormônio sensível, então você tem lipólise, quebra do tecido adiposo e mobilização dos triglicérides para o fígado, principalmente, para ser utilizado, tá? Em forma de substrato energético. E diminui também a captação da glicose pelos adipócitos. Ele acaba diminuindo, com isso, o acúmulo de gordura no tecido adiposo, tá? Então, o efeito aqui, ele é quebra de gordura. A gente tem que lembrar para utilizar como forma de obtenção de energia. Em excesso de aporte energético, ingestão em excesso, ele pode fazer a redistribuição da gordura que a gente fala também. Então, ele acaba levando essa gordura para as vísceras, formando aquela gordura visceral, e abdômen e face. Face a gente observa principalmente em humanos, né, que ficam com o rosto bem inchado, com bastante gordura, por conta desse depósito, o excesso de glicocorticoides, tá? No tecido muscular, a gente tem um efeito de inotropismo, tá? Ou seja, ele permite a ação de contração, tá? Por esses mecanismos, aumentar a síntese desse sinalizador que chama acetilcolina nessa junção neuromuscular, que é a junção do nervo com o músculo, e aí ele permite essa adequada ação dos sarcômeros, que são as unidades funcionais do músculo, tá? E eles aumentam, o glicocorticoide em si, ele aumenta os receptores beta-adrenérgicos, tá? Então, eles aumentam receptores que agem pela ação da catecolamina, da adrenalina e da noradrenalina. Então, isso permite também uma contração muscular mais exacerbada, melhor disponibilidade de energia para o músculo. E o músculo cardíaco, miocárdio, ele tem uma ação de inotropismo também, tá? Então, ele é importante para a função do miocárdio. Então, a gente tem que sempre pensar ele como um hormônio que possibilita maior gasto energético, tá? Ele aumenta a ação vasoconstritora das catecolaminas, então, aqui, de novo, facilitando a ação das catecolaminas. A gente tem que pensar no coração como uma grande bomba, né, que nada mais é que um grande vaso modificado, né, e bem estruturado,
estruturado e especializado. Então, ele tem uma ação de facilitar as catecolaminas agirem, adrenalina e noradrenalina, no aumento da contração cardíaca e do ritmo cardíaco, né, da frequência cardíaca. Tá? E ele diminui a ação vasodilatadora das prostaglandinas. Ou seja, se ele diminui uma ação vasodilatadora e ele aumenta uma ação vasoconstritora, no geral, qual é a resposta do glicocorticoide? Ele aumenta a contração dos vasos, tá? Isso é muito importante, tá? Essa ação do vaso, mas pode trazer consequência em excesso, tá? Um vaso muito constrito a longo prazo e por um estímulo exacerbado do cortisol pode gerar o quê? Diminuição do espaço intravascular com maior pressão, a gente aumenta a pressão arterial do animal, tá? Então, tudo isso só para dizer que ele mantém o metabolismo em adequado funcionamento, tá? E principalmente em momentos de privação, tá? Isso vai acontecer principalmente, então, sob estresse, então estresse de alguma enfermidade que está acontecendo no animal, ou de um estresse sistêmico, situações de luta e fuga, por exemplo, tá? E isso vai gerar maior disponibilidade sempre de energia. A gente está vendo coisas aqui que é só, principalmente, aumentar a disponibilidade de energia e aumentar a função de luta e fuga. Então, aumentar a atividade muscular, aumentar o aporte energético para o fígado de glicose e de gordura, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nessa função, né? Como é que funciona tudo isso, mas qual é a função principal do hormônio. E o que a gente falou em si, a aldosterona, né? Esse é o que a gente vai conversar mais. A ação principal dela é nos rins, tá? Ela é sintetizada na região do córtex adrenal, na zona glomerulosa. Ela tem a função, então isso a gente tem que decorar, porque isso é muito importante sempre, vai ser importante sempre. Ela reabsorve o cloreto e o sódio. Com a ação de reabsorver o sódio, ela reabsorve junto a água, tá? Então, é muito importante isso, porque o sódio é a substância mais osmoticamente ativa que a gente tem. Sempre com sódio vem água junto, isso a gente tem que saber sempre, tá? Então, a aldosterona reabsorve sódio, principalmente, o cloreto também, e secreta, manda embora do organismo o potássio e o hidrogênio. Com isso, a gente tem esse trio, né? O equilíbrio hídrico, né? Mantém as quantidades de líquido, de água livre do organismo preservadas, conquista evolutiva dos mamíferos. A gente mantém o equilíbrio eletrolítico, ou seja, a gente consegue manter os níveis de potássio, níveis de sódio adequados no organismo. Sem a aldosterona, a gente não tem uma regulação adequada, a gente acaba tendo o inverso disso, perda de sódio e acúmulo de potássio no organismo, tá? Isso vai ser bem importante para a gente entender algumas doenças. Naturalmente, a aldosterona, então, manda embora sódio, segura potássio. Se faltar ela, acontece do potássio ir embora, do potássio ficar e o sódio acabar indo embora, tá? E o equilíbrio eletrolítico e o equilíbrio ácido-base. Por que equilíbrio ácido-base? Principalmente porque o pH do sangue, ele é muito importante a manutenção do pH do sangue, porque senão nenhuma enzima funciona em pH alterado, em uma faixa mínima de modificação. E a volemia adequada é muito importante no equilíbrio ácido-base. Então, quando a gente tem perda de líquido, por exemplo, pela falta de aldosterona, a gente perde volume sanguíneo, a gente começa a ter falta de transportadores de oxigênio, que é o sangue, né, as hemácias. E isso acaba desviando o metabolismo para o que a gente chama de anaerobiose. Ele começa a fazer produção de ácido lático, tá? Então, essa produção, a falta de sangue vai desencadear o acúmulo de ácidos no organismo, tá? Outra coisa é que a aldosterona, ela acaba mandando hidrogênio embora pelo rim, né? Mandando hidrogênio embora, a gente tem o controle adequado da acidez do sangue, tá? Então, é uma forma também de se controlar essa questão do pH do sangue, certo? Então,
resumindo, é só a manutenção da volemia, da quantidade de sangue adequada no organismo pela aldosterona é responsável por manter níveis de ácidos e bases adequados também, tá? Então, só a imagenzinha do néfron. Aqui a gente tem a região onde ela age principalmente, que é o túbulo contornado distal. Aqui no ducto coletor é principalmente o hormônio antidiurético, só a título de curiosidade, não é o foco dessa aula. E ela vai agir bem aqui, segurando o sódio no organismo e o cloreto mandando embora o potássio e o hidrogênio, tá? Então, no túbulo contornado proximal, aqui nessa região, é a principal área em que a gente consegue absorver a maior quantidade de água e glicose, também é toda absorvida nessa região do túbulo contornado, mas aqui nesse final do túbulo contornado distal, ou contorcido distal, é onde a gente vai conseguir captar o final ali de uma quantidade em excesso de água indo para a urina, tá? Então, é um mecanismo evolutivo em que várias partes do néfron conseguem absorver água para a gente manter a volemia adequada e conseguir se manter no ambiente terrestre, tá? Então, o túbulo contornado ou contorcido distal é o responsável principalmente pela ação da aldosterona, tá? Então, ela é produzida no córtex adrenal e vai agir lá nesse túbulo, nesse néfron, principalmente, tá? Aqui eu gosto de colocar essa imagem porque fica muito mais fácil de visualizar, né, o sódio, cloreto para o organismo, potássio e hidrogênio para fora. Então, o que a gente falou, a regulação dos glicocorticoides, do cortisol, eixo, hipotálamo, hipófise adrenal. Liberação dos mineralocorticoides, sistema renina, angiotensina, aldosterona. E também temos uma participação ali na modulação dos mineralocorticoides desse eixo hipotálamo hipófise, tá? Então, rapidamente relembrando da zona fasciculada e reticulada, o cortisol. A gente tem o eixo, novamente, o CRH, né, produzido no hipotálamo mediante a estímulos, vai agir nessa região aqui da adenohipófise, da hipófise anterior, que vai sintetizar o famoso ACTH, tá? O ACTH, ele vai agir no córtex da adrenal e vai produzir principalmente na zona fasciculada e zona reticulada, tendo uma ação menor nos mineralocorticoides, ele vai produzir o cortisol, tá? E por mecanismos de feedback negativo, aumentando a produção de cortisol, a própria molécula faz, esse próprio hormônio faz um efeito inibitório sobre o hipotálamo e a hipófise, diminuindo a produção de CRH e ACTH se automodulando, tá? Esse é um eixo muito importante da gente sempre ter em mente. Mostrando aqui a hipófise mais bonitinha, que a gente faz em desenho, mas a hipófise verdadeira, ela tem esse aspecto mais esquisitão mesmo, uma distribuição um pouquinho diferente, tá? Certinho. E agora a gente vai falar de um sistema que é meio confuso, complexo, mas é extremamente importante no organismo, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então, quando a gente está falando desse sistema, a gente está falando só dessa zona aqui, que é a zona glomerulosa, tá? Que é a zona responsável pela síntese do mineralocorticoide aldosterona. Certo? Então, como é que ele funciona para modular essa quantidade de líquido no organismo? Então, principalmente, quando a gente tem uma redução do volume circulatório, ou seja, uma hipovolemia. Então, por exemplo, no caso de estarmos desidratando, né? Quando a gente para de beber água, vamos supor, a gente para de beber água, o animal fica privado de beber água, o que acontece? O volume circulatório, a quantidade de líquido em si no sangue, é reduzido. Então, a gente chama de hipovolemia. Quando a gente tem a redução do líquido dos vasos sanguíneos, quem vai perceber isso de forma muito fina é o rim. Então, o rim, ali nos seus glomérulos,
né, naquele emaranhado de capilares que vem pela arteríola aferente, ele vai perceber, não sei se vocês conseguem ver nessa imagenzinha menor, essa arteríola aferente, em que 20% do débito cardíaco chega para o rim para ser filtrado, então o rim é um órgão que está o tempo inteiro percebendo o que está acontecendo na circulação, ele recebe muito volume por minuto de sangue do organismo, tá? Então, uma bombeada do coração já faz uma grande passagem de sangue no rim, tá? Então, ele percebe finamente essa alteração de volume sanguíneo, tá? Então, nesse caso, passaria menos líquido nessa região e a gente teria uma diminuição, então, dessa perfusão. Com isso, com a redução do líquido e redução de sódio, NaCl, nessa região, a gente tem essa estruturinha aqui fina, que a gente chama de mácula densa. O que é a mácula densa? É um conjunto de células especializadas que fica ali grudadinha com essa região da arteríola aferente e eferente, que recebe o sangue do organismo, tá? Uma redução da perfusão, da quantidade de líquido nessa região, dessas células especializadas, e a redução do sódio, do cloreto de sódio, na verdade, de sal, ali na região, por perda de líquido, ocorre essas células da mácula densa, dessa região especializada, que está aqui em verdinho, nesse pequeno esquema, vai liberar uma molécula que se chama renina, tá? Renina vem de rim, então lembrar da renina. Essa renina, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma ação extremamente importante em cadeia. Lá no fígado, então, Oi, Ricardo, acho que deu uma travada aqui. Não sei se você está me escutando. Pessoal, vocês estão me escutando? Ricardo, alguém? Só você, professor. O dele travou. Pois eu tô escutando só você. Tá bom, deixa eu avisá-lo aqui, só um minuto. Só um minuto, pessoal, já avisei o Ricardo. sanguínea libera renina Ai, agora nessa voltou. região. Oi? Oi, Ricardo, deu uma travadinha no seu áudio. Eu acho que você Ah, estava tá. aqui na parte quase inicial ali, que você falou da redução de NaCl, e aí deu uma travada. Perfeito. Professor, não está dando para ouvir, não? Oi, continua travando. Eu não sei se é o seu sinal. Era só um minutinho, gente. Vamos ver se ele consegue consertar lá.
Oi, gente, eu pedi para o Ricardo entrar novamente. Vamos ver se agora volta melhor. Dá para me ouvir direitinho? Não. Sim, agora acho que melhorou. Eu acho que pode ser, às vezes, algum sinal aí que deve ter caído. Aí, acho que agora tá melhor, Ricardo. Tá conseguindo? Tá Agora tá dando? melhor. Deixa eu ver se vai. Não sei o que aconteceu com a internet. Às vezes é o sinal mesmo que acaba caindo. Será que tá aparecendo? Não? Tá aparecendo, os slides estão aparecendo agora. Estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Perfeito. Falha técnica aí. Vamos ver. Qualquer coisa eu te aviso, mas agora acho que tá tudo em ordem. Beleza. Beleza. Não, certo? Então, vou continuar falando do sistema, renina-angiotensina. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Perfeito. Ó. Então, assim, como é que funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Então, sempre a gente tem a diminuição do volume circulatório, por algum motivo, desidratação, ou naturalmente a gente tem perda da volemia, tá? E existe um mecanismo que tem que manter essa volemia de pé, tá? Manter a quantidade de líquido intravascular adequada, tá? Então, a gente tem, com a redução do volume circulatório, a queda da perfusão renal. Então, o rim, ele sente, ele consegue perceber finamente a perda da perfusão, tá? A diminuição do volume sanguíneo. E a gente tem a redução de sódio, principalmente na mácula densa, tá? Pela falta da perfusão sanguínea. Então, uma pequena variação nessa perfusão, o rim já consegue perceber, porque ele recebe 20% do débito cardíaco, tá? Então, por minuto, ele recebe muita quantidade de sangue do organismo. Então, é uma estrutura muito especializada, tá? Junto com essa arteríola aferente, que é a entrada do vaso sanguíneo dentro do néfron, do glomérulo, para a troca ali do filtrado glomerular, existe essa estrutura muito especializada que chama mácula densa. A mácula densa, ela é um conjunto de células aqui mostrado por essas células em verde aqui, que ficam bem aderidas ali nessa região de entrada da arteríola aferente e saída da arteríola eferente do néfron. Então, é aqui que é percebido a redução do volume circulatório, a redução de sódio dentro do rim. Tá? Percebendo essa diminuição fina da quantidade de líquido do sangue, a gente tem a liberação por essas células da mácula densa de renina. Tá? Então, renina é um hormônio, tá? Que vai ser sintetizado ali pela redução do volume circulatório. Tá? Consegue me ouvir até aqui? Certinho? Perfeito. Tudo certo aqui. Beleza. Ademais, além disso, naturalmente no fígado, por ação de outros hormônios, principalmente cortisol, naturalmente é produzida uma molécula que chama angiotensinogênio. Tá? Esse é produzido no fígado. O angiotensinogênio, quando na presença da renina no fígado,
ele é convertido numa molécula que chama angiotensina 1, tá? Então, a renina sai lá do rim, mediante ao estímulo, a percepção de redução do volume circulatório, vai no fígado, converte o angiotensinogênio naturalmente produzido por ele em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. Angiotensina 2 é a molécula mais vasoconstritora que a gente tem. Então, é um mecanismo inteligente. O que o organismo faz com através dessa angiotensina? Em diversos tecidos do organismo, principalmente as arteríolas renais ali do glomérulo, ele faz vasoconstrição. Então, é um mecanismo para conseguir se adaptar, se moldar à redução do líquido do organismo para não dar falta de não ocasionar o déficit de oxigênio, tá? Manter a circulação adequada na presença de menos quantidade de líquido, tá? A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 através dessa enzima que chama ECA, tá? Enzima conversora de angiotensina. Essa ECA é a enzima que a gente bloqueia muitas vezes farmacologicamente na clínica, tá? Pelos enalapril, os prios, enalapril, benazepril, etc. Tá? Então, essa enzima, ela se encontra principalmente no pulmão. Existem vários locais do organismo, mas ela é encontrada principalmente no pulmão e converte a angiotensina 1 em 2. Tá? Essa angiotensina 2, por sua vez, além da sua ação vasoconstritora natural, ela age no córtex adrenal, na zona glomerulosa, para a produção de aldosterona, que vai fazer aquele efeito que a gente já conversou. Tá? Então, a ação dela é exatamente isso, diminuição do volume circulatório, vai, como um todo, fazer todo esse processo de liberação de renina na mácula densa, através da percepção renal. A renina converte o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. A angiotensina 1, principalmente no pulmão, vai ser convertida em angiotensina 2 pela essa enzima conversora de angiotensina, a ECA, e a angiotensina 2, além da sua ação vasoconstritora, vai produzir aldosterona. Qual é o resultado disso? Maior absorção de sódio e cloreto, liberação de potássio e hidrogênio. A maior absorção de sódio e cloreto é para segurar líquido no organismo e aumentar a volemia, tá? Lembrando sempre que o sódio segura a água junto. Então, a aldosterona tem esse papel mediante ao controle desse sistema. Ela vai segurar o líquido no organismo, aumentar a quantidade de líquido pelo organismo. Lembrando que esse é o mecanismo principal, mas que as concentrações de potássio, sódio e ACTH do organismo também influenciam a liberação de aldosterona. Não é só Aqui tá travando. que Para mim começou a travar agora. Deixa eu avisá-lo aqui Pra mim novamente. também tá Agora ruim. travou de vez mesmo, né, gente? Deixa eu ver. Tá travando, né? Ainda não. Agora voltou. Deu uma Voltou? travada agora. Agora voltou. Tá bom. Que eu ouço vocês e ele acabou travando. Eu acho que é a internet mesmo. Eu acho que deve estar dando uma oscilada. Tá me ouvindo agora direitinho? Tá, agora tá perfeito. Beleza. Deixa eu ver só onde eu tava. Então, o ACTH, o eixo e a hipófise tem uma participação na modulação desse sistema, mas o principal é esse sistema renina, angiotensina, aldosterona no controle da aldosterona. Vamos ver aqui. Estão me ouvindo? Normal? Tranquilo? Sim, tranquilo. Sim. Sim. Então, assim, só resumindo aqui, para a gente entender e complicar um pouquinho, vamos dizer assim, a hipovolemia, como a gente falou, vai liberar, mediante aquele sistema, angiotensina 2, tá? E o aumento do potássio vão ser fatores que estimulam a produção de aldosterona, tá? Queda do volume sanguíneo, produção de angiotensina 2, e aumento do potássio do organismo vai liberar a aldosterona
para fazer os efeitos que a gente já conversou. Porém, o contrário, ele existe. Se a gente tem um acúmulo de líquido no organismo, o contrário agora, não a falta de volume, mas o excesso, e o aumento da pressão sanguínea, a gente tem a liberação do peptídeo natriurético atrial. O que é isso? Ele faz o inverso do sistema. O peptídeo natriurético atrial, ele inibe a produção de aldosterona. Quando a gente tem um aumento da pressão sanguínea pelo aumento do acúmulo de líquido no organismo, a gente tem o estiramento do miocárdio e do átrio cardíaco. Então, lá no coração, o átrio ele é estirado, aumenta a pressão intraatrial e o próprio miócito, a própria musculatura cardíaca sintetiza esse peptídeo natriurético atrial, que a sigla em inglês é ANP, que a gente usa geralmente, e ele inibe a síntese de aldosterona para a gente parar de ficar segurando o líquido no organismo, tá? Então, é um mecanismo que também, através desse peptídeo, vai conseguir modular a quantidade de volume intravascular mediante a inibição da aldosterona, tá? Se falta líquido no organismo, em resumo, a gente tem produção de aldosterona. Se tem um aumento do volume intravascular, a gente tem inibição da aldosterona. Não precisamos mais desse líquido, tá? Então, só mostrar uma imagem do que a gente conversou até agora, que é basicamente um resumo de tudo, tá? O que eu tentei fazer de uma forma até mais simplificada para a gente conseguir entender melhor. É aquela ideia aqui. Vocês conseguem ver a setinha mexendo, né? Dá para ver certinho? Sim, dá para ver. Ah, beleza. Então, no rim, como eu falei, a renina é sintetizada pela hipovolemia e faz essa conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Aquela enzima ECA é convertida em angiotensina 2. Existe a 3 também, em menor importância, mas a angiotensina 2 é mais importante, que vai fazer esse efeito positivo, esse efeito de estimular a aldosterona, tá? O ACTH, daquele eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele vai ter uma ação permissiva também na adrenal. Ele vai auxiliar a produção da aldosterona, tá? Oi, deu uma travadinha de novo. Agora travou de vez. Ainda continua. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, continua travado ainda, Ricardo. Se você quiser dar uma mexida aí de novo na internet. Eu Isso, tentei agora mudar a internet agora. Será que tá agora funcionando? voltou. Beleza, eu tentei mudar. Beleza. Perfeito, ó. Vamos ver. Acho que agora tá melhor. Eu tentei mudar a internet aqui para rotear uma outra do celular. Vamos ver se funciona. Beleza. Então, só mostrando aqui, vocês estão me ouvindo, né? Sim, agora tranquilo. Aqui, então, só mostrando de novo o eixo, né? A angiotensina fazendo o efeito de positivo na síntese de aldosterona, mediante a hipovolemia. E, no caso, o peptídeo natriurético atrial, o peptídeo produzido no coração pelo excesso de volume cardíaco, excesso de pressão, ele inibe a produção de aldosterona para diminuir a retenção de líquido extravascular. Tá? É um mecanismo, assim, contrarregulatório. Angiotensina 2 e o excesso de potássio sérico produzem aldosterona, a ANP, peptídeo natriurético atrial, diminui. Tá certo? E sempre o ACTH tendo uma açãozinha meio de modulação aqui.
tá? Ele vai agir muito mais importante nos glicocorticoides, como a gente já conversou. Portanto, só dando continuidade, a gente já viu isso daqui, os mineralocorticoides, os glicocorticoides, aliás, e os andrógenos são modulados principalmente pelo ACTH, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, enquanto os mineralocorticoides, principalmente pela concentração de potássio sérico e o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Certo? Então, é basicamente esse sisteminha, a gente tem que meio que decorar ele para entender tudo certinho, tá? Porque ele é um pouco complexo mesmo. E lembrar desses dois sistemas regulatórios, tá? E do peptídeo natriurético atrial, como um efeito contrário à produção da aldosterona. Tá? Então, a gente falou aqui de duas porções principais ali do córtex adrenal, tá? Dois conjuntos de hormônios do córtex adrenal. E agora a gente vai falar só um pouquinho de medula. Medula não tem muito o que se falar, mas eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem como ela funciona. A medula adrenal, ela tem um efeito muito mais direto. Então, ela tem um efeito muito mais rápido em situações de luta e fuga. Então, é a produção de adrenalina e noradrenalina, principalmente. São hormônios imediatos. Hormônios que mantêm a vida, tá? Rapidamente. Então, como ela é formada? A medula adrenal, ela é formada por células que são meio poliédricas, ela tem esse aspecto mais irregular, vamos dizer assim, em conformação, e que elas são distribuídas em cordões ou aglomerados arredondados, tá? E as células cromafins, que a gente fala. Na verdade, nada mais são do que neurônios modificados. Então, são basicamente neurônios simpáticos que são modificados nessas células especializadas, tá? Então, essa medula possui tanto neurônios pós-ganglionares como células ganglionares parasimpáticas, tanto simpáticos como parasimpáticos. Eles têm esse efeito por essa produção desses hormônios. Então, o principal efeito, ele é simpático. Ele é o efeito da produção de catecolaminas. Aqui, ao contrário do córtex, a medula adrenal, ela acumula grânulos. Então, tem armazenamento dos hormônios. Então, nesse momento, se pensarmos em nós, a gente está com a nossa medula adrenal cheia de grânulos de adrenalina e noradrenalina, como um sinônimo, epinefrina e norepinefrina. Tem uma curiosidade aqui para lembrar desse nome, epinefrina, lembrar de rim. Nefrina vem de néfron, que é de rim. Epi é acima. Então, isso daí é uma menção à supraadrenal do humano, né, que fica acima do rim. Então, é para lembrar onde fica exatamente a epinefrina. Então, epinefrina é sinônimo de adrenalina e norepinefrina de noradrenalina, tá? Sempre armazenada na forma de grânulos, pronta para ser secretada quando necessário. Então, tem três principais mecanismos ali que podem desencadear a liberação imediata desse hormônio. Um estresse emocional, então, ansiedade, situação de luta e fuga. Um estresse bioquímico, o que seria isso? Uma hipoglicemia, uma hipoxemia, que é a falta de oxigênio nos tecidos, uma diminuição do pH do organismo. Então, são tudo sinalizações, ele exige essa sinalização da adrenalina para manter a vida. O estresse físico também, então, o exercício físico exagerado, né, injúria tecidual, lesão muscular, a hipotensão também, hipotermia. Então, qualquer alteração na homeostase do organismo, a gente tem a liberação, a ativação, aliás, do sistema nervoso simpático, tá? O sistema nervoso simpático é responsável pela síntese de determinados hormônios na medula adrenal, né, nessas células especializadas, que são neurônios especializados, modificados, vamos dizer assim. A gente tem a liberação da epinefrina e da norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, na corrente sanguínea, tá? Então, mediante um estresse imediato.
Então, no momento que você fura o dedo em algum espinho, alguma coisa, a gente tem a liberação imediata de adrenalina para fazer uma função, principalmente vasoconstritora. Então, essa liberação de adrenalina na adrenal é extremamente importante para nós, para o efeito imediato de luta e fuga, e ele vai agir em receptores que a gente chama de alfa e beta, tá? Isso depende de cada tecido do organismo. Esses receptores, eles têm uma função sempre de acelerar, uma função sempre de produzir energia, tá? Para sempre pensando numa situação de luta e fuga, sempre pensando numa situação de escape, tá? Então, ocasiona vasoconstrição para melhor disponibilização do sangue para os tecidos, tá? Quando a gente vasoconstringe, a gente aumenta a pressão arterial, e isso possibilita a distribuição melhor de fluxo sanguíneo, aumenta o fluxo sanguíneo para os tecidos. Broncodilatação, tá? Então, para que uma broncodilatação? Para maior capacidade de troca gasosa, maior capacidade de absorção do oxigênio para as hemácias, para distribuição para o organismo. Midríase, né? O que é a midríase? É o aumento da pupila, a dilatação da pupila, como um recurso de maior atenção, maior visualização do que está acontecendo. Hipertensão, como eu falei, hiperglicemia imediata. Então, esse estresse, às vezes estresse de doença. Então, se um animal está em choque, por exemplo, por alguma hemorragia, alguma coisa, às vezes o animal está hiperglicêmico e não é diabético. Tá? Então, por exemplo, existem animais que estão com 200 miligramas por decilitros de glicemia numa situação de, por exemplo, hipotensão por perda sanguínea por hemorragia. Isso é graças à ação da adrenalina, que está tentando salvar o organismo e disponibilizar energia rapidamente para os tecidos para manter a vida pela falta do sangue, tá? Então, é um mecanismo de defesa. Quem gosta de fazer muito essa hiperglicemia por estresse emocional é o gato, né? O gato, ele faz uma hiperglicemia muito fácil. No consultório, a glicemia de um gato pode chegar até 360 miligramas por decilitro só por estresse. E isso se deve à liberação da adrenalina, principalmente. Outro exemplo prático é, por exemplo, a síndrome do jaleco branco. Né? Quando a gente fica com hipertensão, tanto o humano quanto os animais, você vai medir a pressão, você acha que tem hipertensão, secundário ao estresse do momento ali, um estresse emocional pela liberação da adrenalina, tá? Além disso, ela tem a função de produzir calor, tá? Isso é extremamente importante, a termogênese, e a mobilização do glicogênio e dos ácidos graxos para serem utilizados na forma de energia, tá? Eu coloquei aqui nada assim, é só para título de entendimento. Cada tecido tem os seus alfas e seus betas, vamos dizer assim, os seus receptores de adrenalina e noradrenalina, que funcionam para determinadas funções. Então, por exemplo, vamos ver aqui no beta, o tecido adiposo tem o beta 1, beta 3, que aumenta a lipólise, por exemplo, a quebra de gordura. Se a gente vê aqui no fígado, aumenta a glicogenólise, quer dizer, que é a quebra do glicogênio para disponibilizar a glicose, e faz a gliconeogênese, a produção de mais glicose. Vamos ver aqui, por exemplo, o coração. O coração é muito importante, o beta, para ele. O beta 1 do coração é o que mantém a frequência cardíaca, principalmente. Ele aumenta a taxa de contração, né, a frequência cardíaca e a força cardíaca. Então, isso a gente já pode pensar num mecanismo prático, de um susto, né? Aumenta a frequência cardíaca rapidamente, imediatamente, após o susto, mediante a liberação da adrenalina por conta desse estímulo, tá? E outro que é muito importante é sempre nos brônquios. Os dois principais que a gente pensa sempre é do coração, o beta 1 e o beta 2 dos bronquíolos, que fazem a broncodilatação, tá? E disponibilização de maior troca gasosa para o organismo, tá? Broncodilatação e aumento da frequência cardíaca são um dos principais. Mas tem várias funções da adrenalina. Certo?
E aí eu disponibilizei um pouquinho, para a gente falar só um pouquinho da vida prática, para que serve tanto hormônio, tanta mecanismo, porque a gente tem que saber isso, porque, por exemplo, na clínica de cães e gatos, a gente tem o excesso dos glicocorticoides, a gente chama de hiperadrenocorticismo, que é uma enfermidade, uma afecção muito comum nos cães, tá? Principalmente cães de pequeno porte, hoje em dia. Raro em humanos, raríssimo em gatos e muito comum em cães. A falta dos glicocorticoides, eita, coloquei aqui errado, ó. A falta dos glicocorticoides, na verdade, a gente chama de hipoadrenocorticismo, perdão, deixa eu até anotar aqui, hipoadrenocorticismo, tá? O excesso dos mineralocorticoides, a gente chama de hiperaldosteronismo, só para corrigir aqui, que eu inverti sem querer. Tá? O hiperadrenocorticismo, a falta de glicocorticoides, a gente chama de hipoadrenocorticismo. O excesso de mineralocorticoides, a gente chama de hiperaldosteronismo, que é uma afecção muito rara, tá? No cão e no gato. É extremamente raro. E a falta do mineralocorticoide, a gente chama de hipoaldosteronismo, e na prática a gente chama de hipoadrenocorticismo, também o hipoaldosteronismo. Tá? É só para mostrar, assim, é só um efeito prático, só para ilustrar. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas sobre as doenças na prática. O hiperadrenocorticismo, que é a síndrome de Cushing, ou Cushing, nada mais é que a concentração elevada e persistentemente elevada do cortisol na corrente sanguínea. Então, é o aumento do glicocorticoide, que pode ser tanto endógeno, ou seja, a adrenal produz em excesso, quanto exógeno, quanto de fora, tá? E isso vai gerar aqueles efeitos que a gente conversou, tá? O excesso do catabolismo, principalmente da musculatura, imunossupressão, um efeito anti-inflamatório exacerbado e a gliconeogênese, tá? E aí vai gerar as manifestações clínicas dos animais, tá? Eu só queria mostrar aqui no eixo como é que acontece o hiperadrenocorticismo. Isso, assim, é matéria clínica mesmo, mas eu acho que já vale a pena a gente conversar um pouquinho para ver a ideia dessa função desses hormônios, tá? Muitas vezes, ó, coloquei aqui esse tumorzinho, seria um tumor de hipófise, é o mais comum de acontecer na prática, na patologia, na doença. O que esse tumor na hipófise faz? Aumenta a produção do ACTH. O aumento da produção de ACTH vai fazer a hiperplasia dessa glândula. Tá? Eu até coloquei ela maiorzinha. E a hiperplasia dessa glândula vai gerar cortisol em excesso. Tá? Então, esse tumorzinho aumentando o ACTH, ele faz crescer esse córtex da adrenal e faz produzir mais cortisol. Tá? Consequentemente, o feedback negativo, a gente tem diminuição do CRH. Tá? E não tem uma resposta adequada do ACTH, propriamente dito, porque ele acaba, por ser um tumorzinho, não respeitando esse feedback negativo, tá? Mas o excesso do cortisol diminui a produção do CRH, tá? E aí gera as manifestações clínicas. Outro tipo de hiperadrenocorticismo possível é um tumor na adrenal, tá? Esse tumor da adrenal vai gerar aumento da produção de cortisol diretamente por ele, esse tumor do córtex adrenal, por mecanismo de feedback negativo, a gente tem, pelo excesso de cortisol, diminuição tanto do CRH quanto do ACTH. E com isso, a gente tem a diminuição do parênquima funcional da glândula. Quem é normal, não é tumoral, acaba tendo uma diminuição de tamanho, tá? De função, pela falta do estímulo do ACTH, que, por sua vez, foi diminuída pelo excesso do cortisol e feedback negativo, tá? Então, isso é uma curiosidade para a gente entender como funciona esse eixo na prática clínica.
Então, eu queria só mostrar para vocês algumas fotinhos do que é o excesso do corticoide. É isso daqui. Nessa foto não dá para ver a barriga tão bem, né? O abdômen, a barriguinha desse poodle. Mas o abdômen, geralmente, ele fica muito dilatado. A gente tem, ó, se vocês conseguirem observar aqui, uma lesão na pele. Essa lesão na pele, nesse animal, é o que a gente chama de hiperkeratose. Ela é secundária a uma doença de pele causada por imunossupressão. Ou seja, o excesso do cortisol causou uma imunossupressão severa nesse animal e a pele dele sofreu com isso. É o que a gente chama de sarna demodésica, né? Aquela sarna negra. O ácaro se aproveitou do sistema imune da pele desse animal ruim, tá? E causou esse tipo de lesão na pele dele. Então, muitas vezes a gente descobre o hiperadrenocorticismo primeiro pelo que ele ocasionou secundariamente, tá? Aqui não dá para ver muito bem aquela dilatação do abdômen, mas se a gente olhar nessa fotinha aqui, não resta dúvida, né? Olha esse abdômen pendular e abaulado. Esse abdômen abaulado se deve principalmente pelo acúmulo de gordura e de glicogênio no fígado. Então, fica um fígado bem grande, né? Que é o que a gente conversou que o cortisol faz. E essa pele fica muito fina, aparecendo as veias, os vasos sanguíneos cutâneos. Isso se deve ao catabolismo do cortisol no tecido conjuntivo, na diminuição, na inibição da ação do tecido conjuntivo. Além disso, o cortisol, ele cataboliza, ele destrói a musculatura abdominal. Então, aquela musculatura que segura o abdômen do animal acaba ficando fraca e esse abdômen acaba cedendo e ficando pendular, tá? Então, é só para mostrar, assim, na prática, o que o cortisol em excesso causa. Claro? Esse inchaço tem líquido também junto? Não tem. Parece que tem, mas não tem. É só realmente acúmulo de gordura no fígado e dentro do abdômen, perda da massa muscular abdominal e a pele mais fina. Então acaba cedendo e fica esse barrigão. Parece que tem líquido, mas não tem. Quem tira essa dúvida pra gente é o ultrassom. Mas não tem, não. Mas vocês veem que absurdo que é o tamanho dessa barriga, né? Uma coisa bem esquisitona. Se a gente olhar aqui, não tá tão bom de ver como ao vivo, obviamente, mas o hiperadreno, a imunossupressão faz a produção desses cravos, que a gente chama de comedos na prática. São cravos no abdômen do animal. Se você espremer, sai que nem um cravo. E essa pele, ó, você tá vendo essas ranhuras? Isso é uma atrofia cutânea severa. É uma pele muito fina, a gente chama de pele em pergaminho. Então, é bem fininha. Então, se você pega essa pele, eu gosto muito de analisar sempre a pele do abdômen do animal para a gente pegar essa dica. Será que ele está em excesso de corticoide ou não? Será que ele produz excesso de corticoide? Aqui, ó, mais um abdômen, eu tentando mostrar aqui, não ficou muito bom, mas beliscando a pele, a gente vê que é uma pele muito fina e cheia dos cravinhos também, ó, os pretinhos aí. Esse é um outro animal que tem excesso de glicocorticoide. E isso daqui é um pugzinho. Se você olhar essas lesões, a gente fala muito em lesões em roedura de traça. São lesões bacterianas. Isso é a famosa piodermite, infecção bacteriana da pele. Acontece muito em quem tem hiperadrenocorticismo, porque a pele é imunossuprimida, as bactérias naturalmente presentes na pele acabam invadindo e causando as lesões, tá? Então, uma aplicabilidade prática. Olha o que um hormônio em excesso pode fazer. E aqui... Doutor, por que dá tipo uns cravinhos na barriga? Na verdade, não tem uma explicação exata. A atrofia da pele em si, ela acaba disponibilizando maior produção de ácidos graxos pelas glândulas sebáceas da pele. E dentro desses cravinhos, muitas vezes tem aquele famoso Demodex, que é um ácaro, que se aproveita dessa imunossupressão. Então, assim, a causa exata não é tão bem estabelecida, mas é um distúrbio na produção de gordura pelas glândulas sebáceas da pele, presentes ali nos folículos, tá? Mas não é tão bem estabelecida a causa em si.
Mas é uma dica Tá para bom, tentar obrigada. descobrir. Imagina, é uma dica interessante para tentar pensar nessa doença, tá? Aqui eu só coloquei o eixo novamente. Quando a gente tem o hipoadrenocorticismo agora, a falta do hormônio. O excesso, ele causa esses problemas. Como eu falei, diversos problemas, isso é mais a título de ilustração. Mas a falta desse hormônio vai gerar a diminuição desse córtex adrenal. Como acontece isso na prática? Geralmente é uma doença autoimune. Então, o próprio organismo destrói o córtex adrenal. E a gente não tem mais produção tanto de glicocorticoide quanto de mineralocorticoide. Então, na prática, a gente tem um hipocortisolismo, ou seja, diminuição dos glicocorticoides, e um hipoaldosteronismo, falando no termo técnico, tá? A gente não tem nem aldosterona e nem glicocorticoides. Quais são as implicações disso? Então, a gente não tem nem feedback negativo. A implicação disso é muito grave. Nós, os animais, os mamíferos, as aves, não vivemos sem córtex adrenal. É compatível com o óbito a falta desses dois hormônios. Então, a diminuição dos glicocorticoides e dos mineralocorticoides causam o que a gente chama de insuficiência adrenocortical aguda. Tá? A gente não tem mais a produção de hormônios nesse sentido. É muito difícil diagnosticar isso. E isso vai levar a um quadro emergencial, a um choque, tá, do animal. O animal chega em choque, chega nesse estado. Geralmente a gente tem depressão, né, o estado mental alterado, fraqueza, desidratação severa. Por que acontece desidratação e choque? A gente tem falta de líquido no organismo, porque quem segura o líquido é a aldosterona. Sem aldosterona, a gente não está segurando o líquido no organismo, a gente tem uma desidratação, uma hipovolemia muito severa. É como se o animal tivesse sofrido uma hemorragia, porque ele não tem o líquido dentro do organismo, tá? A gente tem uma bradicardia. O que é bradicardia? Diminuição da frequência cardíaca, fica bem fraco o pulso, o animal fica com hipotermia e muitas vezes uma dor abdominal que não tem também uma causa bem especificada, tá? A gente não tem diretamente pelo hormônio porque isso acontece. Então, se a gente colocar, deixa eu ver se esse videozinho é um animal alheio ao ambiente, tá? Ele está no monitor cardíaco, porque a gente tem que monitorar por conta das alterações eletrolíticas. É um monitor muito antigo esse daí. Você vê a frequência cardíaca do animal é 45 batimentos por minuto. É muito baixo, tá? Ele tem alterações aqui no eletrocardiograma que a gente consegue identificar, mostrando que ele está com potássio alto no organismo. Por que o potássio está alto? Porque a aldosterona não está mandando o potássio embora. Então, ele fica retido no organismo e causa arritmia cardíaca, tá? Para a gente pensar na gravidade do negócio. Opa, esse daqui não era para aparecer, era só o raio-x que eu queria mostrar. Se a gente olhar esse raio-x, olha o tamanho desse coração. Ele é muito pequenininho. Então, isso a gente chama de microcardia. Ele está ocupando basicamente 2 espaços intercostais, quando no cão, o normal é ocupar 3 espaços intercostais, tá? Isso, ó, ele nem está chegando próximo da base aqui do externo. Esse é um coração muito pequenininho, tá? O coração, ele é para ser bem maior, globoso, tem um aspecto anatômico diferente disso daqui, ele é muito pequenininho. Isso acontece pela falta de líquido dentro do organismo, pela hipovolemia. Então, esse raio-x de tórax, ele é um dos marcadores, mostra pra gente que esse animal está em hipovolemia, em desidratação muito grave, tá? Só isso daí, esse choque, é tudo falta da aldosterona, desse hormônio. Se a gente olhar, esse daqui é uma imagem, é um paciente lá da USP. Se a gente olhar, só depois da gente dar esses hormônios, então existem formas da gente administrar os hormônios para esses animais, são tanto os glicocorticoides quanto mineralocorticoides. Algumas horas depois, olha o que acontece com esse animal. Ressuscita. Então a gente brinca que é uma doença mágica. Tá? Não é que não pula. Bonitinho. Então, assim, é uma doença mágica porque, assim, o animal chega quase morrendo e pode vir a óbito,
óbito se a gente não agir rapidamente. E repondo esses hormônios que estão faltando, rapidamente o animal fica super bem, tá? Então, a gente é considerado rei pelo proprietário, muitas vezes. Então, é uma coisa, assim, muito, muito marcante a falta desses hormônios. Pode levar a óbito rapidamente. Esse é um caso que eu atendi na Anhanguera, acho que foi no fim do ano passado, foi em novembro, eu acho. A Lili, opa, isso aqui é vídeo? Não, isso é imagem. Ela chegou nessa forma, extremamente alheia ao ambiente, e ninguém sabia o que ela tinha. Ela tinha passado por alguns veterinários, e não se sabia ainda o que ela tinha. E aí a gente conseguiu diagnosticar o hipoadrenocorticismo, né, mediante aos parâmetros dela. Ela estava muito desidratada, ela tinha alterações nos eletrólitos do sangue, o sódio e o potássio dela eram alterados, o que me levou a pensar na falta da aldosterona. Então, ela era bem bonitinha, assim. Ela é bonitinha, né? Na verdade, ela tá viva. Aqui, logo depois, ela estava em anorexia, ou seja, ela não estava comendo, estava vomitando, com diarreia. Logo depois de administrar um pouquinho do hormônio por via intravenosa, ela já se interessou pelo alimento. Ó, ela já estava comendo um pouquinho. Eita, tá travando o vídeo. Tá meio ruimzinho. Mas mostra ela comendo, só com um pouquinho de hormônio. Se a gente olhar aqui, após um dia de tratamento, repondo esses hormônios, ó. Eita, tá travando o videozinho. Mas ela já se interessou muito pela alimentação, tá? Isso é uma característica também da doença. Eles chegam vomitando, sem apetite, emagrecendo muito. Você vê como ela tá magrinha, né? Então, isso se deve à administração de 2 hormônios, que é a fludrocortisona, na verdade, isso é um mineralocorticoide sintético, e prednisolona, que é um glicocorticoide. Só isso daí já fez isso daí. E em 5 dias, ela já estava ótima, ó. E aí, com isso, ela vem engordando. E o tratamento dessa doença, pela falta, então, o córtex adrenal foi destruído pelo sistema imune, por uma doença autoimune. Então, qual é o tratamento desse animal? É reposição hormonal para sempre. Então, ela vai ter que tomar para sempre o mineralocorticoide e o glicocorticoide, tá? No hiperadrenocorticismo, o tratamento é inverso. A gente tem que combater o excesso do cortisol, que a gente faz com algumas medicações também, tá? Então, só para mostrar assim, a importância disso daí, de tudo isso daí que a gente conversou, porque a gente tem que entender como funciona cada hormônio, o que cada um faz, para conseguir, na clínica, saber buscar o que está acontecendo com o animal mediante as manifestações que ele apresenta, tá? Então, você vê que a falta do glico e do mineralocorticoide é extremamente grave. O excesso também pode ser muito grave a longo prazo, mas o excesso ele é mais, ele tem um aspecto mais insidioso, ele é mais devagar para causar problema. Mas tanto o excesso quanto a falta desses hormônios causam muito problema. Então, o resumo que eu dou aqui é a glândula adrenal, uma glândula minúscula, que fica ali à frente do rim, mais ou menos à frente do rim, né? Ela é extremamente importante para a vida, certo? Então, a princípio é isto. Alguma dúvida? Eu tenho. Obrigada. Entender tudo direitinho? Assim, esse hormônio que ela toma, sendo fêmea, prejudica se caso ter que colocar ela para cruzar com o cachorro? Não, teoricamente não. Não prejudica, não. O excesso ou a falta do hormônio corticoide, tanto o excesso quanto a falta, pode desencadear um distúrbio reprodutivo. Mas a gente conseguindo repor adequadamente, não tem problema nenhum, ela pode reproduzir. O único problema é que a doença, aparentemente, ela é genética. Então, não é legal reproduzir animais que possuem essa doença de âmbito genético. Ela transmite, então. Entendeu? Ela transmite para os filhotes. Isso, pode, exatamente. Pode transmitir o gene
dessa doença, assim, porque existe, não é tão bem provado, mas a gente consegue identificar em algumas raças a maior predisposição por essa doença, como, por exemplo, o poodle, o galgo, aquele whippet, né, ele tem bastante, então, aparentemente, ela tem um fundo genético. Certo? Tranquilo, gente? Fiquem à vontade aí. Abusem do Ricardo. Pode ficar à vontade. Se tem alguma dúvida. São sisteminhas meio complexos de falar assim rapidamente, né? Dá um susto mesmo, é um monte de hormônio. Mas é legal sentar, estudar isso devagarzinho, tentar separar na cabeça o que é glico, o que é mineral corticoide, para conseguir identificar direitinho tudo lá para frente. Né? Esse começo, ele é mais mecanismo, mas para a gente entender a importância disso lá na frente. Porque se a gente não pega esses mecanismos no começo, lá na frente a gente sente uma necessidade danada para entender a clínica, a farmacologia e etc. Exatamente isso aí, pessoal. É aquela velha história, né? Quando vocês tiverem o paciente de vocês ali, né, na frente de vocês, essas aulas elas são extremamente importantes. Quem não tem essa bagagem, né, e o entendimento dessas aulas iniciais do curso, não consegue entender o mecanismo e chegar a lugar algum, né? Então, isso é a base de tudo. E é o que faz o diferencial com o profissional, é entender a fisiologia. Com certeza. Então, tranquilo, acho que estão todos entendidos. Qualquer dúvida, A gente também discussão. não te prender muito aí. Imagina. Mas é isso. Acho que a intenção da aula, o objetivo da aula foi totalmente atingido. Ainda mais com essa finalização aí, né, de pontuar ainda algumas coisas mais práticas, né, da clínica mesmo, relacionado ao tema da aula. Então, tranquilo, pessoal. Acredito que vocês estejam todos aí satisfeitos. Agradeço novamente aí o Ricardo pela aula. Quem sabe a gente consiga, em algum outro momento, de uma maneira presencial, né? Mas acho que Mesmo. a gente anda se virando bem por aqui mesmo, né? Com certeza, não, bem legal a iniciativa aí. E a gente vai conversando aí, que der, o que eu puder esclarecer aí, se tiverem de dúvida, tamo aí. Teremos Beleza. colegas em breve, né? É isso aí. Perfeito. O Ricardo, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Se você quiser ir conversar com eles um pouquinho da prova da semana que vem, mas tá tudo certo. Beleza? Perfeito. Obrigadão, gente. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, estão me escutando aí, né? Sim. Gente, primeiro eu queria falar dos trabalhos. Vocês foram espetaculares nos trabalhos, gostei muito. Meu final de semana inteiro eu fiquei assistindo os vídeos que vocês mandaram. Todos muito bons, assim, claro, né? Uns faltou alguma coisinha, outros, né, acabaram atingindo né, teve uma maior gama de informações, mas no geral vocês foram muito bem. Eu já postei os pontos para vocês lá no AVA, tá bom? Então a nossa parte aí de pontuação de atividades, né? De sala de aula, de trabalho já foi toda postada, tá certo? E na semana que vem nós teremos a avaliação oficial B2, tá? A gente vai fazer a avaliação da mesma maneira que foi feita no primeiro bimestre. Então, a gente vai se encontrar aqui, tá? Às 8 horas da manhã. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, comentar como que, né, onde que vocês vão achar essa avaliação, tá certo? E aí eu libero para vocês o questionário, a partir de umas 8h30, vocês terão lá as 48 horas para responder, tudo certo? E aí, eu pediria aí até para as representantes também, se vocês puderem depois me mandar, eu não sei se alguém da sala perdeu
alguma prova, se perdeu a B1, né? Ou se por acaso, né, aí na semana que vem, quem não conseguir também fazer a B2, a gente vai ter também uma data específica para fazer a sub, tá certo? E aí, enfim, mais para frente a gente vai pontuar todas essas notas e aí eu passo para vocês aí também, né, se porventura alguém ficou de exame, tudo bem? Mas então de aula, a princípio nós estamos, né, nós encerramos hoje e a partir da semana que vem seriam só as avaliações mesmo. Tranquilo? Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Professor, bom dia. Esse Você trabalho. vai postar as... Pode falar. Camila, fala primeiro. Bom dia, professor. Esse trabalho valia quanto? Esse trabalho valia 3.000 pontos. Ah, tá bom, obrigada. Beleza? Mais alguém? Professor, Pode falar. bom dia. Você vai postar as 2 últimas aulas no seu canal do YouTube? Vou postar, tá bom? Essa aula do professor Ricardo, né, que foi da semana passada e dessa aula, eu só não postei ainda porque a gente estava esperando terminar hoje, tá bom? Então, tanto a gravação quanto os slides eu vou pedir pro professor Ricardo e ele me manda e eu posto para vocês aí no máximo até amanhã. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguém mais? Professor, Pode falar.